Ó. Artigo escrito pela professora Cláudia Kretzer. Mediação como potencial de emancipação da razão. Diante da temática, é possível destacarmos uma diversidade de autores em suas linhas e áreas de pesquisa que fomentem a discussão epistemológica e perceba a necessidade de recuperar na experiência da crítica, da arte, da ação, mediação e reflexão o exercício à possibilidade emancipatória. Emancipação significa tornar-se livre, independente. O conceito de emancipação política foi abordado por Karl Marx em um ensaio publicado em 1844 sobre a questão judaica, indicando o princípio da igualdade de cidadãos em relação ao Estado. Esses manuscritos, diz Isabel Cristina Lopes, não tratam especificamente da arte e da estética, mas suscitam, em algumas passagens, que a arte e estética, sendo tratadas como forma de humanização dos sentidos, aponta para a presença da atividade humana no processo de automediação do humano junto à natureza. Nesse sentido, a arte não está diretamente ligada ao trabalho, como forma imediata de sobrevivência, mas atende à necessidade espiritual no decorrer da história para o processo de humanização. Isto significa dizer que, em meio ao processo de cooptação das ideias e ideais, a arte possibilita ampliar um olhar mais crítico, sendo uma importante mediação no processo de enfrentamento de formas de alienação na sociedade capitalista. Para Habermas, filósofo alemão, pertencente à escola de Frankfurt, a racionalidade crítica é fundamental para o mundo contemporâneo. Por meio da razão, o Homo sapiens formula o projeto de emancipação, que antes de ser filósofo é necessariamente político, impregnado em um novo olhar da sociedade política. Cabe lembrar que a razão para o autor, além de se orientar por interesses técnicos e instrumentais, ou seja, submetido ao domínio sistêmico do mundo estrutural capitalista, orienta-se por interesses práticos, estéticos expressivos e necessários à emancipação. Assim, por meio do entendimento acerca das realidades e pela ação comunicativa, isto é, o conhecimento coletivo, por atos de falas, a emancipação se desenvolve na intersubjetividade, nas estruturas do mundo cultural. Contudo, é um processo desafiador, mas exigente, que vislumbra uma análise efetivamente crítica e transformadora de um contexto na qual somos sujeito-objeto e que, portanto, jamais deixaremos de sofrer as instâncias sistêmicas, cujo resultado será sempre uma síntese precária, suscetível à revisão permanente e à nova reconstrução, como reflete também Thomas Kuhn, paradigmas como produto cultural, Hegel, apesar do seu idealismo dialético, e Bachelard, na defesa do conhecimento como aproximação. Marx, posteriormente Habermas, percebe um processo capaz de mediar tais princípios. O desafio aos educadores é que esses se tornem críticos permanentes e incansáveis desta racionalidade sistêmica e que comecem a atingir a educação num processo de conscientização no uso da razão cognitiva, fruto da escola de Frankfurt, Adorno e Horkheimer, e destruição da lógica de instrumento,
auxiliando na instauração de uma sociedade mais justa, equilibrada, racional e, poderíamos acrescentar, sensível, levando-nos a acreditar que a razão é capaz de reconstruir e superar as limitações de certas concepções produzidas por ela mesma. Nessa perspectiva, se entende a arte fruto de uma razão elaborada, sistêmica e epistemológica, instrumento analógico de transformação. Não se entende o valor artístico desvinculado da razão crítica em benefício de uma razão que escraviza a serviço de modelos excludentes. Michel Foucault, francês identificado inicialmente como estruturalista, empreendeu um importante papel na análise das ciências humanas em nossa cultura, criticando a noção tradicional de sujeito. Foucault se rebela contra a dominação do controle do corpo, contra uma razão subserviente ao domínio capitalista e que tais implicações estão presentes no cerne da condição contemporânea e, de certo modo, em muitos aspectos, em concordância com Merleau-Ponty. A vida tornou-se alvo do capital, como refletiu Karl Marx e os grandes teóricos de Frankfurt. Assim como a vida torna-se capital, é ao mesmo tempo vital ao entendimento significativo no mundo das representações. Nessa situação ambígua, o corpo é afetado pelo que o Foucault chama de biopolítica, termo paradoxal que remete a uma modalidade de poder e de governo sobre o sujeito, mas que acabou assumindo proporções inversas, em parte inspiradas por Deleuze nos últimos anos. Num sentido positivo, mais abrangente e libertador, a biopolítica passa a ser a potência da vida, isto é, com as mudanças de regime de poder, a vida ganha uma amplitude em afetar e ser afetada. São requisitos dos trabalhadores a sua inteligência, imaginação, criatividade, afetividade, enfim, uma ação revolucionária. Nesse sentido, o corpo, um instrumento da razão crítica, é entendido como propulsor de ações efetivas para a emancipação do sujeito, como um indivíduo pertencente e agente transformador cultural. Tarefa árdua, utópica, improvável, porém necessária. A educação, que ao mesmo tempo é a fonte para tais aspirações, tornou-se um lugar de aquisição de habilidades e informações técnicas que visa a ascensão econômica. Por outro lado, dado as situações concretas de ideologias, deslegitima a emancipação e faz com que o professor perca a função mediadora. Com efeito, é necessário a reconstrução da razão cognitiva comunicativa dos educadores, que se tornem críticos permanentes e incansáveis e que possam, assim, atingir a educação. Caso contrário, a ciência não será emancipada. Do mesmo modo, o cidadão, como a velha razão, a memória crítica, precisa ser compreendida antes de tudo como disposição revolucionária. Os sujeitos precisam recuperar a experiência da reflexão, tornar a escola um espaço público, um exercício de pensar e agir, com obrigatoriedade de superar ideologias conservadoras de tempos históricos distintos que não servem à racionalidade de nossos dias, além de criarem condições necessárias para a formação da opinião pública em defesa do fundamento da emancipação, Escola de Frankfurt. A arte tem que necessariamente ser entendida e trabalhada como fundamento no momento histórico em tal perspectiva. Encontra-se o caminho epistemológico para a reconstrução da razão
de emancipação, modelo aplicado ao campo artístico como interdisciplinaridade às demais ciências humanas. Artigo escrito pela professora Cláudia Kretzer.